Nunca abandone os teus sonhos. Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal a mais um vídeo do quadro A Sabedoria Pop em Nossa Vida. E hoje eu trouxe um texto aqui maravilhoso para a gente ver o que a gente pode aprender nessa sabedoria popular na nossa vida, que é um texto que se chama Uma Ideia Toda Azul, da escritora Marina Colasanti. E esse texto, essa história, ela faz parte de um livrinho dela, que tem várias histórias. E o nome do livro é Uma Ideia Toda Azul. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhada. E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma lida aqui na história, é pequena história, eu vou dar uma lida e eu já vou comentando conforme adaptando aqui o que a gente pode aprender. Então, o nome da história é Uma Ideia Toda Azul. E aí eu vou lendo e vou comentando. Um dia o rei teve uma ideia. Ou seja, o rei é qualquer um de nós, pode ser eu, pode ser você. Então, considere assim, imagine que você é o rei dessa história, tá? Porque essas histórias, tá certo que parece história de criança e tudo mais, a gente vai tentar interpretar assim, sempre vendo, jogando para nossa realidade. Era a primeira de toda a vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-as sempre com igual alegria, linda ideia dele toda azul. Ou seja, muitas das vezes você tem uma ideia maravilhosa, uma ideia que pode mudar, transformar a tua vida. E aí você não conta para ninguém. E você fica maravilhado com essa ideia, você fica cheio de dopamina, chega nem consegue dormir só imaginando essa ideia toda hora, pensando, ai, acontecer isso, fizer aquilo. E assim é o rei da nossa história. Brincaram o rei e a ideia até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Então, você tem a sua ideia incrível que pode mudar a tua vida e tu fica com medo que alguém roube a tua ideia, né? E aí você fica com aquela preocupação, você não conta para ninguém. Assim era o rei da história. Continuando aqui, com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta o rei parava, pensava e seguia adiante até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Salas de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. Ou seja, você tem aquela ideia incrível que pode mudar a tua vida. E ao invés de você colocá-la em prática, desenvolver essa ideia para ela crescer, porque até então, logo que você tem a ideia, é como se ela fosse um bebê, uma criancinha, é uma ideia menina. Aí, ao invés de você colocá-la em prática para ela se desenvolver, crescer e ficar adulto, né, entre aspas, você vai lá e esconde porque está com medo que alguém roube a tua ideia. E foi isso que o rei fez. E aí ele levou a ideia para a sala do sono, ou seja, ele colocou a ideia para dormir. Assim é você também, você pode acontecer de você ter essa ideia e você botar para dormir dentro de você, no seu coração, não dormir no sentido figurado, mas tipo assim, eu vou deixar guardada essa ideia. Eu vou deixar guardada essa ideia, não vou colocá-la em prática agora. Eu vou fazer outros projetos, fazer outras coisas e quando for lá na frente, daqui não sei quanto tempo, quando tal coisa acontecer, aí eu coloco em prática a minha ideia. Então esse que é o sentido da ideia do sono. É deixar a ideia guardada, dormindo, em stand-by, até você resolver ou acontecer alguma coisa e depois você vai lidar com ela. Muito bem. Aí, voltando aqui à história, o tempo correu seus anos, ou seja, o tempo passou. Ideias o rei não teve mais.
nem sentiu falta da ideia porque esqueceu. Assim é você, se você deixar sua ideia dormindo, ou ideia para depois, você pode esquecer sua ideia. Você pode esquecer. E tão ocupado estava em governar. O rei estava ocupado em governar. E você pode esquecer a tua ideia, porque você vai se ocupar com as tuas tarefas do dia a dia. E aí aquele projeto, aquele sonho que você queria desenvolver, você vai deixando para depois e aí você até esquece, porque você vai cuidar, você vai trabalhar, você vai fazer outras coisas e o tempo vai passando. Voltando aqui à história. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste, mas só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Ou seja, quando você não desenvolve a sua ideia, quando você não desenvolve a tua potencialidade, o teu verdadeiro eu, você começa a se sentir deprimido. É assim que o rei se sentia, deprimido para baixo. Muitas das vezes a causa da tua depressão, da tua doença, da tua tristeza, da tua amargura grande é a questão de você não colocar para fora as tuas potencialidades, a tua ideia azul. De você ser, de você se transformar naquilo que realmente você é, que você tem desejo de fazer. Eu sei que muitas das vezes você tem a sua vida real para cuidar, mas se você puder conciliar, pelo menos no primeiro momento, a tua vida real com a tua ideia, com os teus sonhos, seria tão incrível. Esse é o sentido da vida. Não é só você fazer o que tem que ser feito porque você precisa sobreviver e fazer e ser igual um robô e a tua vida não ter sentido. Não vale a pena. Então, aí continuando aqui, né, a leitura da história. Só os ministros viam a velhice do rei, ou seja, às vezes você nem se toca que está envelhecendo assim, no sentido de que o tempo está passando, de que você está perdendo energia. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto, ou seja, e aí quando ele ficou com muita idade, a idade muito avançada, e aí o pessoal simplesmente aposentou ele e disse, agora já pode descansar, ou seja, agora tu não é mais útil para governar. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Vai chegar um dia que a gente não vai mais ter a nossa força de trabalho que a gente tem atualmente. A gente precisa acordar para essa realidade. Às vezes a gente se ilude pensando que a juventude é eterna e não é. Vai sim chegar o dia. Quem já teve idoso na família ou tem idoso na família, idoso assim bem avançado, sabe muito bem do que eu estou falando. Que chega um dia que simplesmente o corpo da pessoa já não tem as condições, as mesmas condições para fazer as mesmas atividades. A gente precisa aceitar que o tempo passa. E assim aconteceu com o rei da história. Ele chegou nesse ponto aí. E aí o que ele fez? Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou à mão a corrente, aquela corrente que tinha chave lá da sala do sono onde estava a ideia azul dele. Ninguém mais se ocupa de mim, era o pensamento dele, dizia atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha, ou seja, como ele não tinha mais funcionalidade social, as pessoas já não se importavam mais tanto com ele, né? E continuando, agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim a ideia dormia azul como naquele dia, porque o tempo não passou para a ideia. O tempo passou só para o rei, no mundo aqui exterior. Mas no mundo da sala do sono onde a ideia estava, o tempo não passou. Continuando a história. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda, mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora. O tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Quando caiu a ficha, a ideia estava muito jovial e ele estava com muita idade. Não é que um exclua o outro, mas é a questão da energia. A energia da ideia era de muita ação, de muita intensidade. E a dele já era assim mais de quietação, mais de repouso. É nesse sentido aí, as energias já não estavam mais combinando. Ela
era muito menina, muito jovem, e ele já com muita idade. E aí, o que aconteceu? Eles não se combinavam mais, porque ele não conseguia mais acompanhar o tempo dela, ele não conseguia acompanhar a energia dela. Você que já teve pessoas assim com idade avançada na sua família, você sabe, né? E não precisa ter idade muito avançada. Quem é da minha geração, que já tem uns 40 anos para frente, sabe muito bem. Eu não tenho a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos. Isso é uma realidade. A gente não pode negar isso, que a idade chega para todo mundo. Por mais que a gente pratique exercício físico, por mais que a gente pratique esporte, mas não é igual a energia de uma pessoa com certa idade e da energia de uma criança. Muito bem, então a ideia não combinava mais. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinham guardado para maior tristeza. A pior coisa que tem na tua vida é tu passar pela tua vida e não realizar teus sonhos, pelo menos não buscar realizar teus sonhos, né? E depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta e ele desistiu da ideia. A pior coisa que tem é você deixar o tempo passar e você não fazer aquilo que você poderia ter feito por você. Você procrastinar, você jogar para amanhã, jogar para daqui a 10 anos. E as coisas importantes que você acredita que é realizar teus sonhos, correr atrás. Porque assim, tá certo, você pode ter sonhos incríveis e não conseguir realizar. Muito bem. Mas pelo menos você vai tentar. Você vai tentar, e quando você tiver a sua idade avançada, você vai olhar para trás e vai pensar, bom, eu posso não ter conseguido tudo 100%, mas eu tentei, e eu consegui 80%, 60%, então eu sou feliz por isso, eu estou bem, estou realizado, estou contente com a minha vida, valeu a pena. Então a pior tristeza, a pior lágrima da vida, no final, é você olhar para o teu passado e perceber, se arrepender daquilo que você poderia ter feito e não fez. Você perceber que a tua vida não fez sentido, que você queria ter feito mais e você não fez. Essa é a pior tristeza da tua vida. Então, essa história, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, porque a nossa vida só é uma, você só tem uma oportunidade, você só tem uma vida, ou você faz a tua vida ser da melhor forma possível, ou você não vai ter outra chance. E essa história, Uma Ideia Toda Azul, ela vai retratar isso, é para prevenir o sofrimento lá na frente, no futuro. Você só vai viver uma vez, então previna esse sofrimento no futuro, esse sofrimento existencial futuramente, realizando teus projetos, fazendo o que tem que ser feito, melhorando, se desenvolvendo, procurando sempre agregar valor na tua vida, realizar teus sonhos. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada por ter ficado até o final. Verifique a sua inscrição, se inscreva e até mais.